Olá, meninos do 9º ano, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de história, falando sobre a Era Vargas. Eu quero pedir que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu também estou me adequando ao que está acontecendo. Eu não era acostumada a fazer vídeo. Às vezes falo alguma coisa errada, aí tem que voltar e fazer tudo de novo. Enfim, tenham paciência comigo. Eu vou tentar fazer esse vídeo com um pouco mais de calma, falar um pouco mais devagar e vamos lá. Ok, quem não assistiu os outros vídeos vai assistir para conseguir entender o conteúdo na sua totalidade, né? Ok, a gente estava falando da Era Vargas e estávamos falando sobre aqueles dois grupos ideológicos antagônicos, né? A gente tinha a ANL, que era liderada pelo Luiz Carlos Prestes, e eles queriam fazer o quê? Uma revolução socialista dentro do Brasil, o que foi impedido por Vargas, lembram? Vargas conseguiu impedir que isso acontecesse. Só que aí o que vai acontecer? A ANL já não oferece nenhum tipo de perigo ao Brasil e a gente vai ter o que a gente chama de Plano Cohen. O que é isso? O Plano Cohen, hoje, a gente sabe que é um documento falsificado. Como assim, professora? Esse documento ele foi feito por um general chamado Olímpio Mourão Filho. Lembrem-se desse nome porque posteriormente a gente vai falar de novo dessa pessoa, desse cara, desse protagonista, tá? E dentro desse documento, o que dizia esse documento? Que os comunistas planejavam uma nova revolução. Como eu disse para vocês, hoje sabe-se que não existia esse plano, não existia essa ambição dos comunistas, isso não iria acontecer. Vargas vai pegar esse documento, vai mostrar para a população e a população vai ficar amedrontada assim, não vai querer de jeito nenhum, vai ficar com medo, enfim. Esse documento é importante por quê? Porque ele vai justificar o cancelamento das próximas eleições que aconteceria no ano de 1938. Lembrem-se, foi feita uma nova Constituição em 1934 que disse que teria uma nova eleição. E essa eleição seria direta, né? O povo iria escolher quem seria o novo presidente. Vargas, mostrando esse documento, esse Plano Cohen, que não existiu, que era falsificado, consegue justificar o cancelamento das eleições. E a partir desse momento, ele vai se tornar um grande ditador. É o que a gente chama de ditadura do Estado Novo, do ano de 1937 até o ano de 1945. É a consolidação de Vargas no poder, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam, não existe só ditadura militar. Essa ditadura de Vargas a gente chama de ditadura civil, então o Brasil também passa por uma ditadura civil, ok? É a partir desse momento que Vargas vai começar a usar a nomenclatura de chamar tudo que estava atrás de República Velha, né? Lembrem-se que eu falei isso para vocês quando a gente falou sobre República Velha. Então, ele que vai dar esse nome também de Estado Novo, ou seja, a partir de agora é tudo novo, tudo diferente. E qual uma das primeiras ações de Vargas vai ser decretar o estado de sítio. O que é isso, professor, estado de sítio? Basicamente, o Congresso Nacional está parado, vai ser fechado, tá? E Vargas diz que vai colocar a ordem na casa, tá? Outra característica importante quando a gente fala do Estado Novo vai ser a criação do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Que eu quero que vocês saibam desse departamento. Ele tinha duas funções. A primeira função era a censura, tá? Ele vinha para censurar tudo que vinha contra Vargas, todas as ideias que eram contra as ideias de Vargas tinha que ser censurado, tá? Então não podia sair no jornal nenhuma reportagem que falasse mal de Vargas, enfim. Então prestem atenção que eu vou dar um exemplo para vocês de uma música. Teve uma música de um sambista, ele fez esse samba em 1932, antes do Estado Novo, e o nome da música era Lenço no Pescoço. Eu vou
falar pra vocês um pedacinho da música. Ó. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança. Percebam? Só nesse pedacinho dessa música a gente consegue ver que o samba fala bem da vadiagem, de não trabalhar. E o Vargas prezava pelo trabalho, tá? Então, a partir de 1937, a gente vai ter a censura dessa música. E aí, o que vai acontecer? O sambista, que é o Wilson Batista, ele vai tentar modificar as letras das músicas. Então, ele vai passar a compor músicas que falem bem do trabalho, por exemplo. E aí, a gente vai ter um outro samba lançado por ele, que o nome é O Bonde de São Januário. Ele vai lançar em 1938. Quem trabalha é quem tem razão. E eu não tenho medo de errar. Então, prestem atenção, ele modifica o jeito dele fazer música. Então, percebam que o quanto a censura vai modificar o modo de vida das pessoas, tá? Essa música que eu falei pra vocês podiam passar no rádio, né? Mas a outra era censurada, era impedida de passar na rádio. Outra característica, outra função do DIP era enaltecer a imagem de Vargas, ou seja, propagar a imagem daquele pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, enfim. Isso é muito característica, essa censura e essa propagação de imagem é muito característica de ditaduras mesmo, tá? Por exemplo, na Alemanha e na Itália, com Hitler e Mussolini, a gente teve também essas ideias aí que eu falei pra vocês, que foi implantada dentro do Estado Novo, tá? Então, os jornais, eles só passavam coisas boas, favoráveis a Getúlio Vargas. Foi até criado, nesse momento, a Hora do Brasil. A Hora do Brasil, aquele programa que passa na rádio, vocês já ouviram? Então, ele foi criado justamente para enaltecer a imagem de Vargas, tá? Os feitos de Vargas, mostrar o que ele estava fazendo para a população, tá? Além disso, dentro do Estado Novo, a gente vai ter a consolidação das leis trabalhistas, né? A CLT, que são conquistas dos trabalhadores, não é um presente que Vargas está dando para as pessoas. Existia uma pressão popular para que aqueles direitos chegassem aos trabalhadores, tá? Então, a gente vai ter a carteira de trabalho obrigatória, descanso semanal, férias remuneradas, licença maternidade, salário mínimo. Tô vindo daqui. Alguém perguntando sobre o 13º. Não é o Vargas que vai instituir o 13º. Isso vai ser mais à frente, no governo de um presidente chamado Goulart, tá? A gente vai falar sobre ele. Ok. Agora a gente já sabe do Departamento de Imprensa e Propaganda e já sabe da CLT, né? E de direitos conquistados ali pelos trabalhadores. No meio de tudo isso, a gente vai ter acontecendo, que começa em 1939, a Segunda Guerra Mundial, ok? Na Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, a gente tem que lembrar o quê? Que o Hitler, ele era amiguinho do nazifascismo, né? Amiguinho do Hitler, do Mussolini, tinha ideias parecidas com eles. E Vargas, ele vai demorar bastante para entrar na Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Percebam comigo, ele tinha uma linha ideológica, né, muito parecida com os nazistas e os fascistas, né, com Hitler, com a Alemanha. Mas ele também estava alinhado economicamente com os Estados Unidos. Então ele estava ali dentre um grande dilema e ele não conseguia se decidir de que lado ele iria ficar. Tem até um episódio que aconteceu que foram 2 navios brasileiros que foram naufragados, né, por submarinos alemães, né? Hoje a gente sabe que foram submarinos. E aí existe aquela pressão dos americanos, né? E aí, vai fazer o quê? Vai deixar isso acontecer? Falavam pro Vargas, mais ou menos isso. Então, ele não conseguia se posicionar de forma nenhuma. Então, ele se manteve neutro até onde ele conseguiu, que foi no ano de 1943, tá? Porque no ano de 1943 ele vai ter que tomar uma decisão e ele vai pro lado dos Estados Unidos. Ele vai declarar guerra à Alemanha, ao eixo, tá? O que acontecia nessa época? A gente chama de política de boa vizinhança, que os Estados Unidos, eles tinham uma boa política com alguns países aqui da América do Sul, e o Brasil estava envolvido nisso tudo, tá? Da América do Sul e da América Latina também.
Tanto é que a gente vai ter criado um personagem que todo mundo conhece, que é o Zé Carioca, né? O Walt Disney vai criar o Zé Carioca em homenagem, enfim, essa política da boa vizinhança acontecendo. A gente vai ter a Carmen Miranda indo para os Estados Unidos propagar a cultura brasileira. A Carmen Miranda não era brasileira, ela tinha nascido em Portugal, mas ela era naturalizada brasileira também, tá? Então ela vai pra lá, usa aquelas bananas na cabeça, enfim, aquelas frutas tropicais, justamente com a ideia de propagar a cultura brasileira lá dentro dos Estados Unidos. Junto com essa política de boa vizinhança, a gente vai ter alguns investimentos dos Estados Unidos aqui. Existe uma relação econômica acontecendo com os Estados Unidos. E aí a gente vai ter a fundação da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Outra companhia que vai surgir nessa época vai ser a Vale do Rio Doce. Então são companhias estatizadas, né, do Estado. A Vale, né, a Vale do Rio Doce hoje já é uma empresa privada, enfim. Mas, para vocês perceberem que existia uma relação econômica com os Estados Unidos forte naquela época, tá? Ok, entramos na guerra, né? Brasil vai à guerra. O Vargas vai mandar a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, e a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. A FEB tinha como símbolo uma cobra fumando cachimbo. Por que eles utilizavam esse símbolo? Porque diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E acabou acontecendo, né? O Brasil entrou, declarou guerra à Alemanha, então eles vão utilizar esse símbolo, vão utilizar essa cobra, né, fumando cachimbo como símbolo. Ok, o Brasil vai mandar 20 mil soldados para lutar na Itália. Uma das batalhas mais conhecidas que a gente sabe é a Batalha de Monte Castelo. Eles vão conseguir vencer essa batalha, vão conquistar 3 cidades. A gente diz que o Brasil foi um dos países que teve menos baixas, né? Menos mortes. Foram 600 mortes. Foram 600 mortes, né? Desculpa. De 20 mil, tivemos 600 pessoas mortas. O Brasil vai ficar com uma imagem de herói, porque vai conseguir decidir, né? Lembrem-se, os jornais brasileiros enalteciam o Vargas. Então, percebam o que estava acontecendo. Só que junto com isso, tudo, né? Voltaram da guerra, tudo ótimo. Os soldados deram um show lá, enfim. A gente vai ter junto com isso o declínio da Era Vargas. Por quê? Gente, existe um questionamento acontecendo. Vargas era um ditador e ele estava lutando do lado dos Estados Unidos para libertar países de ditadores. Então percebam a contradição que estava acontecendo ali. Vargas é um ditador e começa a ser questionado. As pessoas vão começar a questionar. Então existe uma incoerência muito grande acontecendo ali. Então a gente vai ter a renúncia de Vargas. Vargas vai se sentir pressionado e vai renunciar. E aí a gente vai ter um novo processo de democracia, que vai ficar para depois, uma outra aula, para eu explicar. Acabamos a Era Vargas. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que essa aula tenha sido melhor, de mais fácil compreensão. Se vocês quiserem me passar um feedback, eu agradeço. Qualquer dúvida, a professora está aqui à disposição para responder, tá bom? Muito obrigada. Tchauzinho.